Boa noite, galera. De Ribeiro chegando aí para nossa videoaula hoje, 1º de março. Hoje eu vou seguir um roteiro de alguém que sugeriu lá naquele formulário que eu deixei lá na descrição do vídeo, do último vídeo. Eu esqueci de deixar um campo para colocar o nome e e-mail, mas eu peço para quem tiver sugerido a opção de newsletter, deixar lá o nome depois do meu e-mail, enviar um e-mail para mim contando o nome, para a gente divulgar. Eu vou pular um pouco a parte que a gente está fazendo para atender essa videoaula de newsletter, né, que a pessoa pediu. A gente vai tentar fazer ela em uma videoaula só, se não der a gente complementa com duas, certo? Então vamos meter a mão na massa, gente. Primeiro a gente vai vir aqui no admin e vamos criar um novo arquivo que eu vou chamar ele de newsletter.php. A gente vai vir no admin e vai criar outro arquivo que vai chamar functions.php, certo? Então a gente vai fazer duas partes. O que consiste na newsletter? Primeiro você vai cadastrar o e-mail, a pessoa cadastra o e-mail e depois a gente vai enviar e-mails em massa para todo mundo que tiver cadastrado. A gente vai usar a opção de aquele campo do lado que a gente deixou no site, que a gente está criando na página principal. A gente vai criar uma alternativa, a parte de colocar o e-mail lá, cadastrar o e-mail lá. A gente vai usar aquela seção, a site que a gente criou aqui, certo? Vou dar uma pausada aqui só um instante, eu já volto. A gente fica uma parada aqui, mas vamos continuar. Então a gente vai usar a parte de cadastrar o e-mail nessa parte aqui do nosso blog, né? Que a gente deixou vazio sem ter o que colocar. Por enquanto a gente vai colocar aqui. Depois eu estou pensando em a gente colocar um Twitter aqui do lado, mas vamos colocar o newsletter aqui hoje. Beleza? A gente vai pegar no aside aqui então e vamos fazer o que? Vamos criar uma div. Vamos chamar ela de newsletter. Aqui nessa div a gente vai colocar um form, né? Porque a gente vai colocar um texto aqui só. A gente tá fazendo o que a gente quer. Ele cria um form porque é o seguinte, tem que ter um campo para digitar o e-mail e cadastrar, beleza? Então vamos, a gente manda criar aqui, vai criar muita coisa. Vamos apagar aqui, porque a gente não precisa disso, né? Esse form aqui gera muita coisa, muito lixo. Mas tudo bem. Então, criou o action aqui que a gente do form, a gente vai para colocar nesse function que a gente criou também, functions.php. O método é post mesmo. Vamos colocar aqui e-mail, cadastrar o e-mail. Certo, vamos colocar aqui o nome desse campo vai ser e-mail. E vamos colocar, tá beleza assim. Acho que já, por enquanto tá beleza. A gente não vai precisar disso aqui também. Acho que vai ser o suficiente. E vamos colocar aqui outro botão invisível, um input aqui invisível. Do type dele vai ser hidden. E o value dele vai ser igual a, deixa eu ver, a gente pode colocar como less. A gente vai colocar um name aqui primeiro, né? Vamos colocar action. E o valor aqui, vamos colocar cadastrar. Certo, tem que fechar aqui. Então acho que tá beleza. Aqui vamos colocar como cadastrar também. Nosso botão, né?
E vamos ver o que que ficou aqui. Bom, eu vou fazer o CSS aqui também. Vou fazer o CSS mais rápido para economizar um pouco de tempo, que CSS a gente sabe, né? Então, no nosso newsletter aqui a gente vai colocar um padding 5 pixels, colocar uma fonte de 20 pixels, Trebuchet MS, se não tiver vai Arial, se não tiver vai ser Helvética, se não tiver vai ser sans serif. Beleza? Vamos colocar uma cor do texto, vamos colocar aquele mesmo verde que a gente está usando, que é o B4 F024, se eu não estou enganado, acho que é isso. Vamos colocar um text align aqui para centralizar o texto. Center. Vamos ver se já mudou. Beleza, já mudou. Só que esse meio que a gente não quer ele assim, mas vamos então atacar esse input que é o text. Vou copiar aqui para economizar um pouco. Newsletter, só que a gente vai ter que fazer o que? Input. Só que a gente vai atacar um input específico. Que senão a gente vai atacar tudo, vai atacar os botões, o botão e o campo. Vamos atacar esse input aqui. Opa. Que o type dele vai ser igual a text. Certo? E vamos colocar aqui um tamanho para ele, um width de uns 150 pixels. Colocar um height de uns 25 pixels. Copiar essa fonte aqui pra gente economizar um pouco de tempo. Vamos colocar ela menor, vamos colocar ela 15. Opa. Vamos colocar o que mais? Acho que por enquanto, vamos ver o que que vai dar. Acho que eu esqueci de salvar. Beleza. Assim. Aqui. Digitar aqui, beleza. Mudou. Vamos. Depois do input text, agora vai tacar o texto em si. Vai ser o que então? Vai ser aquele newsletter. Label, que ele tá dentro de um label, aquele texto, né? Então vamos atacar ele. Vamos colocar a fonte. Opa, copiei errado. Colocar a fonte aqui, pode deixar de 15 pixels mesmo. E vamos colocar uma margem aqui para dar uma espaçadinha de uns 5 pixels. Só que eu vou ter que colocar 5 no cima de cima também, que senão vai ficar diferente. Acho que vai dar. Vamos ver. Beleza, acho que eu posso aumentar mais esse campo aqui. 150 foi pouco, posso colocar 200. Opa, 2000 não, 200. Vamos colocar aqui, acho que tá um tamanho bom. Vamos atacar agora o input, que é o submit. Vou copiar aqui. Submit. E vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um tamanho para ele também. Deixa eu colocar, coloquei 200 aqui lá, vou colocar assim isso aqui agora, 100 pixels. Vou colocar um tamanho de uns 30 para ficar um pouco maior do que o outro. Vamos colocar uma margem aqui. Se eu coloquei 5 para cada um, vou colocar 10 nesse. Acho que tá bom. Vamos ver o que que virou. Bom, acho que tá bom. Depois a gente pode alinhar isso mais direito, tá bem centralizado. Pode trocar aqui, comentar a fonte ou trocar. Se a gente for digitar aqui, beleza. A parte de cadastrar, assim, tem gente que faz aqui de colocar 2 botões aqui para cadastrar ou remover. Eu vou deixar para o usuário remover quando a gente for mandar o e-mail. A gente coloca um padrão no rodapé. Se ele quiser sair dessa
vamos dizer assim, nesse newsletter, ele clica no rodapé que tá falando, deixar uma opção para ele lá, clica aqui para sair, que eu acho mais simples do que deixar aqui um botão cadastrar, certo? Então vamos continuar. O que acontece? Quando eu colocar o e-mail e clicar em cadastrar, vai ter que ter a função para fazer esse cadastro no meu banco de dados. Para isso a gente vai ter que ter uma tabela no banco de dados, né, gente? Vou criar uma tabela aqui. Vou colocar aqui um ID de um tipo inteiro, tamanho 11, chave primária. Vou criar um aqui que chama e-mail. Vai ser um varchar. Opa. Varchar de 255 pixels, não. Tamanho 255. Vou colocar aqui um chama data, que vai ser um date time sem tamanho. Eu vou colocar aqui um status, que a gente vai ver. Se o status daquele e-mail tiver como ativo, a gente manda e-mail. Se não tiver, não manda. Só para ter um controle. Vou colocar aqui como um char. Tamanho 1 só tá bom. Certo. Então, vou colocar que o primeiro vai ser auto-incremente, né? E vamos mandar salvar. Vamos colocar o nome na tabela de newsletter também. Beleza, já tem a tabela. Seguinte, quando a gente criou nossas tabelas, a gente tinha um script, que é esse PHPdão aqui que eu passei para vocês, que gera essas scripts todas aqui pra gente, né? Pra gente usar a nossa orientação aí. Eu já gerei aqui o meu, para andar um pouco mais rápido. Eu sugiro vocês gerem de novo aí para ficar com o newsletter também pronto aí. E o seguinte, quando for substituir, lembre-se que quando a gente criou uma função nova para os posts, que é fazer uma função de tá aqui na index, que é essa função carry limit aqui. Então, quando for substituir, lembre de não substituir os posts, porque senão vai ter que fazer de novo a função do carry limit aqui. Então manda gerar de novo, vai lá e copia, ou adiciona a parte do newsletter que gerou, ou então seleciona a que tem posts, manda substituir e depois cola do post em cima para ficar garantido nessa função aqui, senão vai ter que fazer de novo, certo? Tem que tomar cuidado, que senão vai perder e vai ter que fazer de novo. Mas tendo gerado esse código, vamos criar as funções aqui para cadastrar, que é básico, né? Vamos fazer aqui um require da conexão. Como eu estou no admin, eu tenho que voltar uma pasta e entrar na connection.php. Vou dar um include aqui. Como a gente está trabalhando com banco de dados, a gente vai ter que dar um não include down aqui, né? Que a gente já include down, acho que é só. Esse include down é o que? É o que chama os outros arquivos. Esse aqui, ó, include down, está certo. Então tem que adicionar ele também para a gente trabalhar com os arquivos em PHP que ele gerou para a gente, certo? Tendo isso, a gente vai ter que pegar o que? A ação. O action aqui vai receber um post que a gente chamou de action também, tá aqui. Vamos, se a gente for ver aqui no form, o nosso campo vai chamar action aqui do hidden aqui, gente. Chama action, beleza. Então vamos usar ele aqui no nosso functions, que vai
action. Beleza, vamos colocar um ponto e vírgula aqui. Pegamos o valor que esse action gerou para nós como post, né? E vamos fazer um switch. Aqui já gerou a arquitetura toda bonitinha. Esse switch, a gente vai fazer o switch onde? Opa, no action. Caso o action tenha o valor cadastrar, a gente vai cadastrar newsletter. Não, eu vou colocar diferente, vou colocar assim, newsletter, para ficar mais tranquilo, ficar bem intuitivo. E vou trocar aqui também, ao invés de cadastrar, vou colocar newsletter, ficar bem intuitivo. Então, se for newsletter, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, criar uma variável chama e-mail e vai pegar o valor dela através de post também, que eu dei o nome do campo texto de e-mail, então vamos usar ele, vamos pegar ele. Opa, no lugar errado. A gente pegou, a gente já tem esse valor do e-mail, tem que fazer o que? Tem que cadastrar ele agora. Como a gente vai cadastrar? Vamos criar uma variável, chama aqui newsletter, certo? Vamos dar um new. É o seguinte, a gente tem aqui no nosso class. Vou achar aqui. Então a gente tem a classe newsletter que tem ID, e-mail, data e status, beleza? Então vamos dar um new nela. Newsletter, ponto e vírgula. Newsletter porque se a gente for ver aqui tá em maiúsculo, né? Então, belezinha, gerou esse newsletter. Vamos criar um aqui. Aliás, vamos pegar essa variável aqui que eu criei. A partir desse momento ela tem uma estrutura que vai suportar vai suportar o que? Vai ter uma variável ID, um e-mail, uma data e um status. Então agora essa newsletter ID não vou precisar porque vai ser autoincremente. Vamos usar o e-mail. Primeira vai receber o que? Essa nossa variável e-mail ali em cima, certo? Então vai pegar o e-mail, salvou. Opa, aqui eu coloquei duas aqui, vai dar erro depois, eu não vou saber por quê. Opa, coloca pé. Nossa newsletter status, eu vou dar um status para ela de A, como vai estar ativo. Toda vez que cadastrar vai estar ativo, então beleza. E vamos colocar a data, né? A data aqui vai ser, como a gente pega data no PHP, tem várias formas, mas vamos usar essa aqui, ó. Esse tipo de data que eu estou salvando, date time, vai ser a seguinte. A gente vai pegar o date, aliás, né, que é em inglês. Aqui a gente tem que colocar o padrão, como é o padrão que a gente vai pegar. Eu vou colocar aqui que é o ano primeiro, opa, barra o mês, barra o dia, certo? E depois eu vou pegar a hora, o minuto e o segundo. E isso vai salvar naquele tipo de variável datetime. Tem que ser assim porque lá o padrão é o ano. Se a gente for vir aqui no nosso newsletter, não vai ter nada. Aqui, por exemplo, se eu pegar o dia de hoje e deixar aqui, ó, ele vai pegar o que? O ano primeiro, o mês, depois o dia. Então, eu tenho que colocar esse padrão para salvar. Não vou querer salvar aqui agora. Então a gente vai pegar o ano, o mês e o dia, hora, minuto, segundo. Fechou. Agora a gente vai fazer o que? É o seguinte, esse aqui é o comando para a gente realizar as ações, né, nos nossas classes com esse tipo de orientação que eu estou usando aqui. A gente vai criar o
then factory, dois pontos, get. Eu vou pegar a classe que eu quero usar, né? No caso é a newsletter, down, fechou aqui o parêntese, e eu quero o que? Vamos ver aqui, que vem na classe down aqui, newsletter. Aqui tem as opções que a gente quer, ó. Se eu quero fazer um load, pegar todos os dados do banco, pegar todos por uma ordem, deletar, eu quero inserir, então insert. Insert. E agora eu vou passar o que? Essa variável que a gente colocou os dados, que é a newsletter. Colocou aqui. Colocar um header. Opa. Colocar um header. E aqui dentro eu vou colocar o que? A gente vai direcionar a página para voltar para aquela para a página index novamente. Então vou colocar um para fora aqui, location, dois pontos. Eu tô na admin, então tenho que voltar aqui, dois pontos, e vou colocar index.php. Certinho. Acho que isso vai ser o suficiente. Se eu não tiver feito nada errado, é para funcionar. Vamos testar. Vou atualizar a página aqui. Beleza, vou vir cá e digitar um nome, um e-mail. Colocar. Peguei esse e-mail aqui mesmo. guilhermetaylor@hotmail. Cadastrar. Opa, deu um errinho. Objeto não encontrado. Veja que eu coloquei functions lá só. Então, não vai dar. Porque essa functions aqui tá na admin /functions, já tá dentro do function, então por isso que não achou. Vamos voltar aqui, atualizar o blog VA, guilhermetaylor@hotmail.com, cadastrar, voltou, vamos ver se salvou, né? Belezinha, guilhermetaylor@hotmail.com, pegou a data aqui, o status dele tá como A. Certo, vamos cadastrar outro para testar de novo. Guilherme Santiago rs@gmail.com. Deixa eu ver se eu não escrevi errado. Guilherme Santiago rs@gmail.com. Cadastrar. Vamos lá ver se cadastrou. Vamos dar um refresh aqui. Cadastrado, beleza. Então, vamos essa primeira parte. Agora é o seguinte, essa parte é muito simples. Qualquer um vai achar aí tutorial na internet, muitos aí, mesmo coisa de cadastrar um usuário no banco, isso é bem simples.